Nesse vídeo eu vou falar alguns pontos sobre BB Seguridade que pode nos mostrar que ela é uma das oportunidades mais óbvias da nossa bolsa de valores. Então, nesse vídeo eu vou destacar alguns pontos sobre o possível crescimento dos lucros da BB Seguridade para os próximos anos, dividendos esperados, alguns dados gráficos em relação à BB Seguridade. Então, vem comigo para o vídeo. Bem-vindos ao canal Relatos Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico. Então, bora para o vídeo. Vamos passar rapidamente alguns pontos da BB Seguridade, como eu sempre gosto de fazer. Lembrando que a BB Seguridade é líder no seguro rural, com mais de 40% do seu resultado operacional sendo da parte do seguro rural, 17% em previdência, 16% em prestamista e 14% seguro de vida. Então, são as grandes linhas da BB Seguridade. Lembrando que em relação à porcentagem do resultado financeiro da BB Seguridade em relação ao seu lucro líquido, o resultado financeiro corresponde apenas a 18,5% do lucro líquido total da seguradora, diferentemente da Caixa de Seguridade, que é mais de 30%. Então, é um ponto a mais para dizer que uma queda da taxa de juros não vai afetar tanto o lucro da BB Seguridade, como muitas pessoas acreditam que aconteça. Outro ponto em relação ao pessimismo atual é o guidance que a própria seguradora trouxe ao mercado, mostrando que o resultado operacional teve a projeção revisada para um crescimento apenas de 1 a 4% nesse ano, então eles já estão dizendo que os resultados vão ficar de lado para esse ano de 2025 e os prêmios emitidos eles já mostram uma queda. Então é por isso que o mercado vem precificando mal a empresa, mas eu vou mostrar para vocês que mesmo essa má precificação, ela ainda não faz nenhum sentido por conta de quão mal está precificado a empresa. Então, o mercado espera sim uma lateralização dos resultados da BB Seguridade para os próximos anos e eu vou mostrar alguns dados para vocês. Primeiro ponto que pode nos mostrar que a BB Seguridade está extremamente barata é o PL histórico da empresa. Observando que a mediana do PL desde o seu IPO é de quase 13 vezes, então ela tira essa distorção gigantesca aqui que aconteceu lá em 2013 e 2014, e a média é de 14 vezes o preço sobre lucro da empresa. Olhando para o desvio padrão, são essas duas linhas, esse é um desvio padrão acima e esse é um desvio padrão abaixo. Observem que poucas vezes a BB Seguridade foi cotada a um PL tão baixo na sua história. Então vocês podem ver que hoje o PL da BB Seguridade é de menos de 7 vezes, que já não aconteceu muito no passado. Então podemos esperar que existe uma má precificação na BB Seguridade por conta desse dado. E outro gráfico interessante também é esse gráfico do investidor 10 de lucro versus cotação da BB Seguridade. E hoje temos a famosa boca de jacaré, como diria o Barsi, entre lucro crescendo ou ficando até de lado e cotação caindo. Então não faz muito sentido a precificação atual da empresa. E um ponto que vocês também repararam lá, que de 2016 a 2020, vou voltar para vocês, observem que de 2016 até 2020, a BB Seguridade foi cotada praticamente a uma média de 14 vezes lucros. Obviamente aqui teve uma alta, isso aqui foi o anúncio da venda da participação de IRB pela BB Seguridade, que ela tinha participação na IRB naquela época. Então ela anunciou a venda, teve uma corrida pelas ações da empresa e esse crescimento no PL antes mesmo de acontecer o efeito caixa da venda da empresa. Então observem que a precificação natural em um período de bull market da bolsa brasileira seria por volta de 14 vezes lucro para a BB Seguridade. E hoje ela está, como eu disse, na casa de 7 vezes. E olhando para o dividend yield, observe que nessa época o dividend yield era menos de 6%, como vocês podem ver aqui. Então, a precificação da BB Seguridade era extremamente elevada, de 14 vezes. É até natural uma seguradora estar precificada em 14 vezes por conta da forte geração de caixa, do grande ROI que esse tipo de empresa entrega e também do alto pagamento de dividendos que as seguradoras conseguem entregar por conta de baixa necessidade de capital para crescimento. Vocês podem ver que naquela época ela estava entregando um dividend yield de 6% e hoje ela, olhando para o futuro, vai entregar mais de 13% de yield. Eu vou mostrar os cálculos a seguir para vocês, mas observe que hoje ela já entrega 11,67%, isso olhando para o passado, mas projetando um leve crescimento dos lucros para os próximos anos, vocês vão ver que a seguradora está no PL nunca visto, com um dividendo também extremamente elevado para uma empresa que entrega uma qualidade como a BB Seguridade.
e também uma alta rentabilidade. Aqui vocês podem ver alguns dados do mercado em relação aos próximos anos da BB Seguridade. Obviamente que tem pessoas que não acreditam que o mercado vai acertar aqui, mas se olharmos para alguns dados, o mercado vem no passado acertando bastante a lucratividade da empresa para os próximos anos. Observe que para 2026 eles acreditam no crescimento de apenas 3% em relação a 2025, 2027 de 2,89% e sem crescimento para 2028. Se olharmos para o PL de 2025, ficaria no PL de 7,19, a BB Seguridade. Para 2026, 6,94, que é extremamente baixo. 2027, 6,74. 2028, 6,77. Obviamente, se a cotação da BB Seguridade se mantiver durante esse período. E observe o dividend yield que a BB Seguridade vai entregar. E olha que eu coloquei aqui 85% do lucro líquido. E geralmente ela entrega 88%. Então vai ser até um pouco a mais que isso. A vantagem de muitas vezes você estar alocado num tipo de empresa dessa. Obviamente, vai ficar de lado por algum tempo. Pode até cair um pouco esse lucro. Mas lembre-se, a grande margem de segurança, você está comprando uma seguradora por 7 vezes lucro. Então, mesmo o resultado caindo, os dividendos vão ser extremamente elevados, acima de 10%. E outra parte bem interessante é o retorno composto total que o investidor teria de comprar hoje BB Seguridade a R$ 32,14, reinvestir todos esses dividendos de ano a ano na seguradora e a sua precificação, o PL da seguradora, voltar para 14 vezes, que é sua média histórica. Então, se o PL da BB Seguridade sair de 6,77 para 14, ela teria que dobrar, então seria 100% de retorno. Mas, somando isso com o retorno composto do reinvestimento dos dividendos, esse mesmo investidor teria 167% de retorno total, caso o mercado volte a precificar a seguradora em um patamar que já aconteceu no passado. Vamos ser um pouco mais pessimistas. Vamos colocar que o mercado vai voltar a precificar ela num patamar mais aceitável, um PL de 10 vezes. PL de 10 vezes, então esse mesmo investidor teria um retorno total de 108% com a reaplicação dos dividendos na seguradora, porque ela sairia de 6,76 para 10 vezes. Então, observe que é uma grande potencial de alta que existe na empresa, principalmente olhando uma janela de apenas 3 anos e pouco. Então, uma grande assimetria. Mas lembrando, senhores, não existe nada garantido na renda variável. Pode ser que o mercado continue precificando ela por R$ 32,00, um PL de 7 vezes, pelos próximos 3 anos. Também pode acontecer isso. Mas você estaria ainda colhendo um dividend yield de mais de 12% e reinvestindo ele na mesma taxa. Caso essa reprecificação aconteça mais para frente, você teria uma rentabilidade bem parecida com essa. Não querendo dizer que vai acontecer daqui 3 anos, mas caso volte a acontecer, essa é uma rentabilidade total que você teria. E isso sem considerar nenhum crescimento praticamente na lucratividade da empresa para os próximos 3 anos. Observem que é praticamente zero de crescimento. Se colocar na média de crescimento aqui dá 2%. Então é bem baixo para o que a empresa pode entregar no futuro. E olhando para a parte gráfica da BB Seguridade, ela está nesse canal lateral nos últimos anos, desde o seu IPO, se retirarmos dividendo. E um gráfico bem interessante é esse em azul, que seria o OBV, o volume de negociações da BB Seguridade. Observe que ela segue bastante esse volume de negociações e atualmente existe um certo descolamento entre a cotação caindo e o volume aumentando. O volume está no seu topo histórico, sendo que a cotação já deixou de estar no seu topo histórico há muito tempo. Então pode ser que vários investidores grandes estão comprando de pouco a pouco nesses preços de R$ 32,00 para a BB Seguridade. Então isso gera um forte volume, a cotação fica de lado, como podemos ver que já tem algum tempo que ela não move muito a cotação, e existe uma acumulação de investidores comprando a empresa nesse momento, o que pode indicar que pode ser que no futuro próximo a BB Seguridade não fique mais cotada a 7 vezes lucro. Mas, como eu disse para vocês, nada é garantido em renda variável. E olhando a forte correlação que existe com a seguradora em relação à taxa de juros, vocês podem ver que os juros aumentam, a precificação da empresa aumenta junto, porque o mercado acredita
que o resultado financeiro vai aumentar também. Aqui vocês podem ver que existiu a queda dos juros e mais a cotação da BB Seguridade subiu, mas aqui foi o anúncio da venda da IRB pela seguradora. Isso aqui seria uma distorção natural, mas observe que os juros caiu, a cotação também caiu por conta do mercado acreditando em queda de lucratividade, mas é aquela história que eu falei. 18% do lucro líquido da empresa corresponde ao resultado financeiro. Então, não é nada tão substancial assim. Uma queda de juros não vai acabar com o lucro da empresa. A alta na taxa de juros fez a alta na cotação juntamente. Ao mesmo tempo, obviamente que também teve crescimento de lucros aqui por conta de mais prêmios emitidos e tudo mais. E a alta, essa outra alta de taxa de juros teve mais um crescimento da precificação da seguradora. Então, eu não sei o que o mercado está esperando, que o resultado financeiro vai destruir o resultado da empresa, o que já estudando sobre ela, você sabe que não vai acontecer. E como vocês já viram em outros vídeos, o meu preço teto e mais segurança se mantém os mesmos, R$ 43,00 de preço teto, mais de 34% de mais segurança. E com um dividend yield projetado para 2025 de 11,56. Obviamente que nesses cálculos meus está um pouco abaixo daquela precificação do mercado, mas observe que o PL está em 7,35 por essa minha estimativa. Um cenário de retorno total esperado, podemos ver que um crescimento de 7%, que é algo que é bem pessimista para a seguradora, como vocês podem ver aqui, isso aqui mostra o crescimento do lucro por ação da seguradora em relação às suas operações continuadas, em relação aos seus últimos 5 anos. Observe que em vários momentos o lucro da seguradora cresce mais de 20% e em alguns momentos cresce na casa dos 8% ou em alguns momentos fica de lado. Então, podemos esperar um crescimento médio aqui na casa de 8% ao ano nos últimos 10 anos. Então, se olharmos para essa estimativa de crescimento de 7%, ela é bem pessimista. Isso nos daria um retorno total de 18,79%, tirando 6% de inflação, isso seria 12,06% de retorno total acima da inflação, o que é um prêmio de risco de 4,57% em relação ao Tesouro IPCA 2035 com juros semestrais. Obviamente que ainda existe um imposto de renda aqui, então essa rentabilidade dos títulos públicos seria bem menor do que essa. A BB Seguridade, além de estar na renda variável e não ter garantia de resultados, ela paga todo o seu payout em dividendos que não são tributados. Então seria um retorno líquido se olharmos para o retorno total da empresa. E esperando uma taxa média de 10%, que é o que aconteceu nos últimos 10 anos, o retorno embutido ao ano subiria para 23%. Isso nos daria um IPCA mais 16%, o que é extremamente elevado caso aconteça esse tipo de crescimento nos próximos anos. Isso é 9% a mais de prêmio de risco em relação aos títulos públicos. E olhando para o modelo de Gordon e precificando o dividendo para o ano que vem, de R$ 3,94, um custo de capital que seria a Selic mais um prêmio, então 18%, a Selic hoje é 15%, você coloca mais 3% de prêmio para ser bem conservador na conta. Observe que o preço justo pelo modelo de Gordon fica na casa de quase R$ 54,00, o que nos dá uma margem de segurança de 68%. Então vocês estão vendo de várias perspectivas, na perspectiva gráfica, na perspectiva de retorno total voltando para a precificação do PL médio dos últimos anos, o PL médio também, que está muito abaixo das suas médias históricas. Então, vários pontos indicam que a BB Seguridade, mesmo com o lucro ficando de lado para os próximos anos, é sim uma grande oportunidade da nossa bolsa. Mas lembrando, senhores, você tem que ter visão de médio e longo prazo. Não compre esse tipo de empresa querendo que ela vai subir 100% do dia para a noite. Isso é uma empresa previdenciária, uma empresa de dividendos. Você tem que ter paciência e ir acumulando ações para ganhar principalmente com os dividendos e esse reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo. Então é isso, pessoal, um vídeo bem legal aqui que eu fiz sobre BB Seguridade, alguns pontos bem interessantes. Lembrando que eu não tenho BB Seguridade na minha carteira, eu falo muito sobre ela aqui no canal, mas eu não tenho ela na minha carteira e não quer dizer que ela não vai entrar na minha carteira. Pode ser que a qualquer momento eu fale que eu comprei BB Seguridade, que eu acho sim uma empresa extremamente barata. Então comenta aqui embaixo se você tem BB Seguridade na sua carteira, comente aqui embaixo o que você acha do que o mercado vem precificando em relação à seguradora. Me dê também alguma dica de vídeo que você quer ver aqui nesse canal para os próximos dias. E
Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo.